Estamos de volta com a Alerj Entrevista, falando hoje sobre a cassação de parlamentares e sobre o Código de Ética da Alerj. Deputado, nós falávamos sobre cassação dos parlamentares em Brasília, citamos alguns exemplos aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Alerj foi criado um Código de Ética e esse Código de Ética vem passando por modificações. O senhor, junto com outros parlamentares, discutiram alguns pontos que, durante a cassação de outros deputados, foram questionados. Um deles é esse ponto do relator e principalmente do corregedor. Ele vota ao apresentar o seu relatório e ele votaria também no conselho. Isso seria um voto duplo. Isso está sendo questionado. Isso foi objeto de representações de parlamentares cassados no Tribunal de Justiça. Dizer o seguinte: por que o corregedor, que inicia o procedimento, que pede a cassação do mandato por quebra de decoro, como ele tem assento no Conselho de Ética, depois ele vai votar no Conselho de Ética e, claro, que em geral vai votar como ele votou no mesmo voto do corregedor. Então, que ele estaria votando duas vezes. Na verdade, o corregedor, quando ele faz o seu relatório, é um relatório, não é um voto. Mas, mesmo assim, passa a ter peso duplo a decisão dele. Para tentar mitigar essa questão, nessa proposta de modificação, se dá um papel mais claro ao corregedor e ao subcorregedor que tem assento no Conselho de Ética. Eles fizeram um relatório e têm assento para funcionar como promotor, para fazer a acusação, sem, contudo, votar, deixando a cargo do próprio conselho decidir, mas ele faz o papel de promotor. E muitas vezes havia um outro problema, porque quando, sobre uma questão não da decisão do voto, sobre uma questão de tempo de oitivas, de defesa, de acusação, número de testemunhas que são ouvidas, muitas vezes os advogados recorriam da decisão do Conselho de Ética, antes do procedimento final. E quando você recorre ao Conselho de Ética, ia para onde? Para a Comissão de Constituição e Justiça, que é o recurso do Conselho de Ética. Volto a dizer, sobre questões formais. E quem vai decidir se aceita ou não era a Comissão de Constituição e Justiça, que tinha na oportunidade o mesmo presidente. O presidente do Conselho de Ética era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Que, ora, se ele decidiu e encaminhou no Conselho de Ética de uma forma, ele vai ter, não vai mudar o voto. E o peso de ser o presidente, inclusive, porque é o voto de Minerva, o voto de desempate. Então, nesse caso específico, nessa proposta de alteração, há um impeditivo de se haver um acúmulo entre o presidente do Conselho de Ética e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, essas modificações são mais de forma, para que todos os procedimentos fiquem mais transparentes e mais democráticos. Qual o tempo médio que leva um processo para que um corregedor consiga produzir esse relatório? Ele tem as oitivas, ele escuta o parlamentar, as testemunhas do parlamentar? Como é que funciona na prática? Bom, o corregedor, ele faz como fosse um procedimento simplificado. Ele não tem função de conselho de ética. Eu, como corregedor, sempre que chegou alguma questão à corregedoria, eu sempre ouvi o parlamentar envolvido, ou através de oitiva, de perguntas e respostas, ou até de provocação de defesa escrita. E quando foi necessário ouvir outras pessoas, se ouviu, como teve caso que aconteceu. E dessas oitivas e da defesa do acusado, se chegava a um juízo de valor. E esse juízo de valor era encaminhado à mesa diretora. Na mesa diretora, o presidente distribuía a propositura do corregedor a todos os membros
e posteriormente marcava uma outra reunião para decidir se acatavam ou não. E aí sim, quando a mesa diretora acata, encaminha o Conselho de Ética. Aí o Conselho de Ética abre um rigoroso procedimento nas premissas do Código Civil, arrolando testemunhas, defesa escrita, enfim, tudo aquilo para dar o amplo direito de defesa e o contraditório àquele que está sendo acusado. Mas essa denúncia chega até o corregedor de que forma? Ela passa antes pela mesa diretora ou pode chegar diretamente até o corregedor? Não é da mesa diretora. A mesa diretora, como vai julgar, ela não pode pré-julgar, porque se ela já julgar que o deputado tem culpa, ela já encaminha direto ao Conselho de Ética, não precisa mandar o corregedor. Aqui já teve diversas formas. Já teve material que chegou da Polícia Federal ao presidente da casa. O presidente da casa formalmente encaminhou o corregedor. Esse foi um procedimento de abertura. Já teve procedimentos de aberturas que foram oriundos de outros poderes, denúncias de outros poderes formais. Veio para a presidência da casa, que encaminhou ao corregedor. Muitas vezes tem denúncia de outro deputado, como já teve aqui também, de partido político, né, que vai para o corregedor dar início. E muitas vezes as notícias jornalísticas que acontecem são tão gritantes que o corregedor também pode, de ofício, abrir procedimento. O ideal é que ele seja sempre provocado, para guardar algum grau de independência, de distanciamento. Mas não é obrigatório, pode também abrir o processo de ofício, se ele notar que aquilo tudo é algo grave que precisa ser apurado. Já teve algum caso da população procurar a Alerj para alguma denúncia? Não? Já teve denúncias anônimas, denúncias não anônimas, tudo isso acontece. Agora, antes de abrir o procedimento, você faz uma pré-apuração para ver se tem fundamento, né? Principalmente aquilo que vem de denúncia anônima, porque não basta ter a denúncia, né? Tem que ter a denúncia e algum fato relevante fundamentando essa denúncia que esteja respaldado em dados, em provas, né? Ou em indícios, né? Muitas vezes, muitos indícios são mais fortes que uma única prova. O senhor fala de provas. O Conselho de Ética, o corregedor, eles têm poderes de solicitar, por exemplo, quebra de sigilo ou documentações, ou a Receita Federal, ou a Polícia Federal. É possível isso? O Conselho de Ética, sim, não tenho dúvida nenhuma. Porque naquele momento, ali o Conselho está funcionando como os juízes fossem. Como se fosse uma CPI, por exemplo. E estão julgando os seus próprios pares, né? Então, tudo aquilo que precisar de elementos para o juízo de valor que vai ser formado for muito sólido, é importante. Até porque, isto tem que ficar claro, a cassação por quebra de decoro é um ato político, não é um ato jurídico. Por quê? Se fosse um ato jurídico, não poderíamos fazê-los que não somos juízes togados. E se errássemos, caberia ao prejudicado indenização, né, na área administrativa, né? Por isso que é um ato político, porque está se julgando politicamente se a instituição foi atingida no seu decoro ou não. Agora, após essa cassação ou após a punição de suspensão na Assembleia ou no Congresso, o parlamentar ainda passa por um julgamento na Justiça, né? Ele pode passar por esse julgamento. São duas coisas absolutamente distintas. A cassação política nada tem a ver com procedimento judicial. Pode ter deputado cassado, que seja absolvido, se for julgado em todas as instâncias jurídicas, e pode ter deputado que seja absolvido aqui politicamente, seja condenado na instância jurídica. Mas isso dá munição para o parlamentar que foi cassado, por exemplo, e foi absolvido na Justiça? Isso daria munição para o parlamentar retornar à casa, recorrer, ou isso não é possível? Não é possível. Eu cito o caso do Collor de Mello. Foi absolvido na Justiça e não readquiriu o seu mandato. São procedimentos distintos. E tem muitos parlamentares, também já aconteceu na casa, não muitas vezes aconteceu em uma,
que a Corregedoria pediu a cassação do mandato, o parlamentar já tinha processo na Justiça, foi condenado e antes de ser cassado aqui, para não ter seu mandato impugnado por 8 anos, renunciou. Então também essa questão da renúncia hoje está limitado. Quando você abre o procedimento, já não vão poder mais renunciar, né? Agora, deputado, para a gente encerrar, o que o senhor destacaria de mais importante nesse novo Código de Ética? Ele seria um Código de Ética mais firme em relação às punições? O que muda na prática o Código de Ética que dá Alerj? Não muda a questão conceitual. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro seguramente é a Assembleia que mais cassou parlamentares no Brasil. Isto não é motivo de orgulho, é motivo de tristeza. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que, sob o ponto de vista conceitual, o atual Código de Ética está muito correto. É para disciplinar e dar transparência aos procedimentos internos, para que ninguém venha alegar que poucos estão caçando muitos, né? Isso é para dar exatamente essa transparência e legitimar cada vez mais os procedimentos. Bom, deputado, obrigado pela sua participação. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o site da TV Alerj, www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.